E se eu te dissesse que Deus tentou falar com você hoje, mas talvez você não tenha percebido? Sim, pode ter sido naquela conversa casual com um amigo, nas palavras de um desconhecido ou até no olhar de alguém que cruzou seu caminho. Deus não precisa de trovões ou vozes do céu para se comunicar. Ele usa pessoas, momentos e até silêncios. Mas será que você tem estado atento? Pense bem. Quantas vezes você já ignorou um conselho achando que era só mais uma opinião qualquer? Quantas vezes deixou passar um elogio que parecia sem importância, mas que tinha o poder de curar algo dentro de você? Quantas vezes alguém te deu um aviso e só depois de muito tempo você percebeu que era Deus tentando te mostrar algo? O problema nunca foi Deus falar. O problema é que a gente raramente escuta. Isso já aconteceu com você. Um desconhecido diz exatamente o que você precisava ouvir, sem saber de nada sobre a sua vida. Um amigo insiste para que você tome uma atitude que você estava adiando. Uma mensagem aparece no momento exato em que seu coração estava aflito. Coincidência? Ou será que é Deus soprando palavras no seu caminho através das pessoas? Mas por que ele faria isso? Simples. Porque ele te ama e quer te guiar. Deus sempre encontra um jeito de se comunicar com quem ele ama. O problema é que nem sempre estamos sintonizados. Estamos tão distraídos, tão mergulhados no barulho do mundo, que ignoramos os sinais mais óbvios. Mas hoje, e se hoje você decidisse abrir os olhos? A Bíblia está repleta de momentos assim. Deus usou profetas, reis, simples pescadores e até crianças para falar. Ele falou através de Moisés, Davi, Elias, João Batista. Ele ainda fala hoje. Mas sabe como? Não só em igrejas ou escrituras antigas. Ele fala através de pessoas comuns, gente ao seu redor, até mesmo aquelas que você não espera. E se aquela bronca que você levou não foi à toa? E se aquela palavra dura que alguém te disse era Deus tentando te despertar? E se o conselho que você ignorou era a resposta para aquela oração que você fez chorando? Como saber se foi Deus? Simples. Se aquilo te fez crescer, se te trouxe verdade, se te empurrou para fora da zona de conforto, então era Deus falando. A vida não tem coincidências quando se trata de Deus. Ele age de forma sutil, mas certeira. Se você continuar ignorando os sinais, vai passar a vida esperando uma grande revelação, enquanto Deus já te enviou 1000 pequenas respostas. E se hoje fosse o dia de abrir os ouvidos? Agora pare e pense. Quem falou com você hoje? Que palavras foram ditas? Que conselhos foram dados? Porque pode ser que hoje, sim, hoje mesmo, Deus tenha te enviado uma mensagem. E Ele só está esperando para ver se você vai finalmente ouvir. Talvez agora você esteja se perguntando, mas como eu posso aprender a reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes? Afinal, o mundo é barulhento. São tantas opiniões, tantos conselhos, tantas distrações. Às vezes, a gente quer uma resposta clara, mas tudo parece um grande ruído confuso. Só que Deus não compete com o barulho. Ele não grita. Ele fala na suavidade, na sutileza, nos detalhes que só quem está atento consegue perceber. Ele não vai forçar você a escutá-lo, mas sempre deixará sinais no seu caminho, esperando que você tenha sensibilidade para captar. E essa sensibilidade vem com um coração disposto, com uma mente aberta e, acima de tudo, com um espírito em sintonia com Ele. Agora pense em quantas vezes você já pediu um sinal. Você já fez isso, não é? Deus, se for para eu tomar essa decisão, me dá um sinal. Senhor, se essa pessoa não for para a minha vida, me mostra de alguma forma. Pai, se esse caminho não for o certo, fecha todas as portas. E então, algo acontece. Uma porta realmente se fecha, um relacionamento se desfaz, uma oportunidade inesperada surge. E o que fazemos? Duvidamos, ignoramos.
Achamos que foi coincidência, ou pior, reclamamos. Porque muitas vezes Deus responde, mas a resposta dele não é a que queríamos ouvir. O coração humano é teimoso e é por isso que precisamos aprender a confiar, mesmo quando não entendemos completamente. Deus fala através de situações tanto quanto fala através de pessoas. Às vezes, Ele permite que algo saia do seu controle para que você aprenda a depender dele. Ele pode usar uma perda para te ensinar o valor da gratidão. Pode permitir um momento de solidão para te mostrar que você nunca está realmente sozinho. Pode colocar alguém no seu caminho para te aconselhar, mas se você estiver muito orgulhoso para ouvir, o ensinamento se perde. Deus usa a vida para falar. O problema é que nós só gostamos de escutar quando tudo vai bem, mas fugimos da voz dele quando a mensagem exige mudança. E falando em mudança, pare e pense. Será que você não está ignorando uma resposta de Deus porque ela exige que você saia da sua zona de conforto? Muitas vezes queremos ouvir Deus apenas quando Ele confirma o que já desejamos. Mas e quando Ele nos diz não? E quando Ele nos empurra para um caminho desconhecido? E quando Ele nos pede para confiar sem ver o próximo passo? A voz de Deus sempre nos leva para algo melhor, mas nem sempre esse melhor é o que imaginamos. Às vezes, o melhor dele envolve renúncia, paciência, aprendizado. E é aí que muitos desistem, achando que Deus não respondeu, quando na verdade a resposta veio, mas não da forma que esperavam. Se hoje você quiser começar a ouvir Deus de verdade, comece a pedir discernimento. Peça olhos espirituais para enxergar além das aparências. Peça um coração humilde para aceitar conselhos que às vezes doem, mas que vêm para o seu bem. Peça paciência para entender que nem tudo será imediato. Deus sempre fala, mas ouvir exige sensibilidade. E sensibilidade se desenvolve na busca, na oração, na reflexão. Se você nunca separa tempo para ficar em silêncio e ouvir, como espera reconhecer a voz dele? O problema não é que Deus não fala, não. O problema é que muitos não estão dispostos a parar e escutar. E uma das maiores formas de Deus falar é através da palavra dele. A Bíblia não é um livro comum, é um manual de respostas. Muitos procuram sinais em todos os lugares, mas nunca abrem a palavra para encontrar a direção que já está ali, disponível. E acredite, o que você precisa saber sobre sua vida, sobre seu propósito, sobre suas decisões, está lá. Mas se você não tem o hábito de se alimentar espiritualmente, como espera ter clareza para discernir os sinais? Assim como um corpo fraco não consegue correr, um espírito enfraquecido não consegue ouvir. Deus está falando, mas você tem se preparado para entender o que Ele quer dizer? Agora traga à sua memória os últimos dias. Quem cruzou seu caminho? Quem te deu um conselho que ficou ecoando na sua mente? Quem tentou te avisar sobre algo e você não quis ouvir? O que aconteceu que parecia pequeno, mas que agora, pensando bem, pode ter sido um recado do alto? O problema é que estamos sempre esperando uma manifestação sobrenatural gigantesca, um anjo aparecer, uma voz audível do céu. Mas Deus, na maioria das vezes, não age assim. Ele é detalhista. Ele trabalha na simplicidade, no olhar de uma criança, na palavra de um amigo, no silêncio de uma noite. Quem está atento percebe. Quem está distraído perde a chance de ouvir algo que poderia transformar sua vida. E se eu te disser que agora mesmo, enquanto você lê isso, Deus está falando com você, porque talvez essa mensagem tenha sido a resposta que você pediu. Talvez essa reflexão tenha chegado até você no momento exato. Talvez essa seja a maneira de Deus te lembrar que Ele nunca parou de te guiar.
O que você faz com essa mensagem agora? Você continua vivendo como se nada tivesse acontecido ou decide abrir os olhos para perceber os sinais a partir de hoje? Então, a pergunta que fica é: da próxima vez que Deus falar com você, você vai estar atento ou vai deixar passar mais uma vez, como se fosse apenas mais um dia comum? Porque uma coisa é certa, Ele não vai parar de tentar. Ele vai continuar enviando mensagens, usando pessoas, criando momentos. Mas cabe a você decidir se vai escutar ou se vai ignorar mais uma vez. E agora que você já entendeu que Deus fala através de pessoas e situações, surge uma nova pergunta. O que você faz com aquilo que recebe? Porque não basta apenas perceber a voz de Deus, é preciso agir sobre ela. Quantas vezes você sentiu no coração que deveria perdoar alguém, mas ignorou? Quantas vezes teve a intuição de ajudar uma pessoa, mas deixou para depois? Quantas vezes percebeu que algo era um aviso divino, mas escolheu seguir na direção contrária? O problema não é apenas ouvir, mas ter a coragem de responder ao chamado. Deus não fala por falar. Toda vez que Ele se manifesta, seja através de um conselho, de um aviso ou de uma oportunidade, Ele espera uma resposta sua. Porque fé não é só crer, fé é agir com base naquilo que Deus está mostrando. E sabe qual é o maior risco de ignorar a voz dele? É que com o tempo, ela fica cada vez mais distante. Não porque Deus parou de falar, mas porque o nosso coração vai se tornando insensível. Quando insistimos em rejeitar a voz dele, começamos a justificar tudo como coincidência, e aquilo que era um aviso claro se torna apenas mais um detalhe para nós. E talvez você esteja passando por isso agora. Talvez Deus já tenha tentado falar contigo de várias formas, mas você seguiu em outra direção. E agora se pergunta por que as coisas não estão dando certo, por que se sente perdido, por que parece que está caminhando em círculos. Será que a resposta não estava lá desde o início, mas você simplesmente não quis enxergar? Deus não nos obriga a nada, mas Ele nos alerta. E toda escolha traz consequências. Se você começar a prestar atenção, verá que Deus é um mestre em mandar mensagens no momento certo. Ele usa as circunstâncias para nos moldar. Ele fecha portas que pareciam promissoras, não porque quer nos fazer sofrer, mas porque enxerga lá na frente o que nós ainda não conseguimos ver. Ele coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar lições que, de outra forma, talvez nunca aprendêssemos, mas tudo depende da nossa disposição em aprender. A pergunta é: você está aberto ao que Deus quer te mostrar? E aqui está algo profundo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Assim como Deus usa outras pessoas para falar com você, Ele também pode querer usar você para falar com alguém. Já imaginou que talvez aquela palavra de consolo que você sente no coração para dizer a alguém seja, na verdade, Deus tentando alcançar essa pessoa através de você? Já imaginou que aquele desejo de ajudar alguém que está passando por um momento difícil pode ser Deus agindo por meio da sua vida? Você não foi colocado no mundo por acaso. Você não cruza os caminhos das pessoas por acaso. Deus quer te usar para ser resposta na vida de alguém. Mas para isso, primeiro você precisa aprender a escutar. E se hoje Deus quiser te usar para dizer algo a alguém, você está pronto? Ou será que você também ignora esse chamado? Muitas vezes ficamos esperando que alguém tome a iniciativa, que outro fale, que outro haja. Mas e se for você? E se Deus estiver esperando que você dê o primeiro passo? Talvez aquela pessoa precise ouvir exatamente aquilo que está no seu coração, mas você ainda não teve coragem de falar. E se a sua atitude for a diferença entre alguém continuar perdido ou encontrar um novo caminho?
A vida não é aleatória. Deus está sempre nos guiando, sempre nos conduzindo a algo maior. Mas para experimentar esse algo maior, precisamos estar sensíveis à sua voz. Precisamos parar de viver no automático, parar de tratar cada dia como se fosse apenas mais um. Deus está se manifestando o tempo todo, mas o quanto disso você tem realmente percebido? O quanto disso você tem levado a sério? Agora eu te convido a fazer um teste. Nos próximos dias, preste mais atenção. Observe cada conversa, cada conselho, cada situação inesperada. Reflita sobre as palavras que as pessoas ao seu redor têm dito. Veja se algo se repete. Veja se algo toca seu coração de um jeito diferente. Porque eu te garanto, Deus vai falar. E quando Ele falar, você precisa estar pronto para ouvir e agir. Então, antes de sair desse vídeo, pare e pense. Qual foi a última vez que você sentiu que Deus falou contigo? Você percebeu na hora ou só entendeu depois? O que você fez com essa mensagem? Ainda dá tempo de agir sobre ela? Agora, eu quero te desafiar a deixar nos comentários se essa mensagem falou com você. Compartilhe sua experiência. Se Deus já usou alguém para falar contigo de uma forma inesperada, conte nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse. E mais uma coisa, você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Então, envie esse vídeo para essa pessoa agora. Talvez seja a forma que Deus quer falar com ela hoje. Não ignore essa oportunidade. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite especial. Assista aos vídeos anteriores do canal. Cada um deles pode trazer uma nova resposta para aquilo que você está buscando. Deus sempre fala, mas você precisa estar disposto a ouvir. Até o próximo vídeo.